Estamos ao vivo. E aí galera, beleza? Então hoje a gente vai fazer mais uma live aí. A última live que a gente fez foi com o professor Vinícius Antony, deu uma repercussão bem legal. Foi uma conversa boa também, né? E a partir dali a gente conseguiu fazer novos contatos com o pessoal de longe, a gente está bem contente com essa pegada aí, né? Porque o podcast limitava a gente a fazer com o pessoal mais daqui, próximo, né? Porque... Ou se alguém estivesse viajando, passando por perto, como foi o caso do pessoal de Blumenau, que ainda é perto, né? Que ainda é perto e ainda assim foi difícil, né? A gente estava um tempo tentando. É. Então essa questão das lives assim ficou bem mais fácil. Sim. E eu particularmente gostei também. Sim, tem sido bem frutífero. Pô, conseguimos conversar com o Vinícius Antony. Agora temos a oportunidade de conversar, porque a gente vai conversar hoje com o Alan Franklin. Já temos algumas lives engatilhadas, a gente vai anunciar elas aí no decorrer da semana. Então, com pessoas bem fortes de fora também, de fora da região aqui do cenário regional. Então é bem interessante. Quer falar da Zanchin antes? Eu quero agradecer, né, primeiramente a Zanchin por patrocinar o projeto, ajudar a gente aí. Né? Eles estão sempre aí muito participativos em todo projeto, toda ideia. Então eu quero agradecer e também quero falar para vocês aí, né, que quem precisar de kimono, material de proteção, roupa, né, fica à vontade de entrar no site da Zanchin e utilizar o nosso cupom, que é o Yoko10. Com esse cupom, né, vocês vão estar tendo aí 10% de desconto na primeira compra. Então já aproveita, faz um carrinho bem cheio para economizar bastante. Tem 10% de desconto, mais 3% de cashback. Isso, né? Tem mais o cashback, que daí esse não é só para a primeira compra, é para todas, né? E tem que aproveitar esse mês agora, né? Mês de novembro, mês do consumidor, os caras estão cheios de promoção no site, já aproveita, entra no embalo e já faz um pacotão. Então acessa lá www.zanchin.com.br, código IOCO10. Esse vídeo aqui depois ele vai estar no YouTube também, a gente vai deixar no vídeo do YouTube, na tela aqui, IOCO10, o código certinho, o site para vocês entrarem e na descrição também. E assim, essa camiseta aqui tá desde quando que a gente começou o canal? Março? A gente começou em fevereiro, março. Essa camisa aqui eu recebi em março e tá março. Hoje eu uso, sei lá, toda semana eu acho, talvez. Eu tenho várias, né? Então eu vou trocando, mas eu uso pelo menos uma vez a semana cada uma delas. Eu tenho as duas que eles mandaram, que são as padrão, essa aí pegou do sério. Eu gostei mais dessa por isso. Mas a gente tem lá eu tenho duas, que são as que eles mandaram no começo também. Eu uso toda semana as duas e, cara, não desbota. É muito bom mesmo. E nem, tipo, a gola sempre do mesmo jeito. Exatamente. Mas então tá. Logo aí o Sensei Franklin estará entrando. Alan Franklin, isso. Vamos ver. Franklin. Boa noite, Eliane. Nossa, esse Franklin já entrou. Vamos lá, Sensei. Ok, pedindo solicitação. Deixa eu só a gente clicar aqui. Aceitar. Vamos lá, vamos ver. Vai de novo, clica de novo ali aqui. Aceitar. Aí, agora foi. Agora e aí? Tudo certo? O som tá bom aí, Sensei? Sim, eu tô me vendo, não tô vendo vocês mais. Ah, que estranho. Talvez a configuração ali. Mas está nos ouvindo. Tô. Mas aqui pra gente tá no esquema. Exato. Vamos fazer o seguinte. Depois, de toda forma, a live vai ficar gravada e a gente vai também divulgá-la no YouTube e vai estar gravada e salva aqui nos nossos Instagrams, né? Tanto no seu quanto no nosso. Então, a gente estava aqui fazendo uma pré-conversa aqui com o pessoal, explicando que... porque a gente tem um projeto aqui, como a gente conversou previamente, né? A gente é de Santa Catarina, e nós temos um projeto aqui de podcasts. A gente começou a conversar com bastante gente daqui, presidente da federação aqui de Santa Catarina, professores de vários estilos, de várias associações. Só que a gente ficava muito limitado, a gente tinha uma baita numa estrutura que a gente utilizava, ainda pretende utilizar lá no estúdio aqui em Joinville, na CUB, mas só que a gente ficava muito limitado ao cenário regional. Sim. E agora a gente começou essa série de lives e tem dado certo, né? A gente fez a live com o Vinícius Antony, agora temos o prazer de fazer a live com o senhor e vamos ter várias lives aí no decorrer desse mês que vem, enquanto der certo, para expandir essas conversas a respeito do Karatê. E tem sido bem bacana esse projeto aí. É isso aí, eu acho que essa questão, eu sempre gosto de falar, né? Essa questão de conversar e ter outros pontos de vista,
agrega muito no nosso conhecimento como praticante, né? E também como professor, porque toda vez que a gente vê um ponto de vista diferente, uma forma de trabalhar diferente, a gente cria um repertório mais rico, né? Sim. E eu tento sempre levar isso aí como uma filosofia para mim, e é aprendizado. Então eu estou aqui também para aprender. Estamos todos, né? E se puder contribuir também, tô sempre à disposição. Então, feita essa introdução, desculpa, acho que eu e o Sensei Alan, a gente não conversou, né? Porque quem organizou tudo aí foi o Ícaro, né? Então, vou me apresentar aqui, meu nome é Vitor. Eu e o Ícaro fazemos aí a parceria, beleza? Sensei, acho que feita essa nossa breve preleção aqui, a gente queria que o senhor se apresentasse aqui para o pessoal do nosso canal, porque a gente tem está fazendo essa troca, né? Falar quem que é o senhor, da onde qual estilo pratica, enfim, fica à vontade para falar o que o senhor entender para se apresentar aí. Tá ótimo. Só antes de eu explicar uma coisa, como eu não estou vendo vocês aqui mais, quer dizer, quem falar comigo talvez eu possa confundir quem está perguntando, quem está, sabe? Não, sem problema. Não ninguém. Tá? O com a voz de pato aqui, porque eu estou gripado, é o Ícaro. o com a voz melhor que está hoje é o Vitor. É Ícaro e? Vitor. Vitor, tá bom. Isso. Bom, eu sou aluno, eu venho da linhagem do Benedito Nelson, né, o famoso Mão de Ferro dos velhos tempos. Ele foi o primeiro faixa preta de Shotokan daquela época, né? Ele inicialmente foi aluno do Shikan Nakamine, que era um mestre de karatê, muito bem graduado no Japão. Veio para cá, ele tinha conhecimento de karatê de Okinawa mesmo, o próprio Goju Ryu. Só que ele tinha um acúmulo de conhecimentos aí, técnicos que caracterizou meio que um estilo próprio, né? Um sistema próprio de karatê. E, inclusive, era ele, né? Nesse meu trabalho, geralmente, eu falo muito dessa coisa, eu já falei mais, né? Essa coisa do Kumiuchi, que era um desenvolvimento do karatê no solo, né? E contava, obviamente, com algumas chaves, né? Com atemi, beliscões, né? Tudo. Era questão de sobrevivência, né? Não defesa era pessoal mesmo, né? Não era necessariamente neuazar, não, um jogo ali, não. Sim. Depois eu vou entrar nesse assunto para poder enriquecer mais a coisa. Mas o que acontece? Ele que tinha essa visão muito completa e tal, e ele era amigo do próprio Sensei Juichi Sagara, né? Quando chegou aqui, posteriormente, o próprio Sensei Benedito conheceu ele através do próprio Sensei Akamine, que eles eram amigos. E ele sacava demais, inclusive poucas pessoas sabem que o Sensei Akamine também praticava o Goju Ryu com ele, inclusive, né? Tinha uma prática de Goju Ryu. E aí o que acontece? Lá para frente ele para de praticar com o Sensei Akamine, o Goju Ryu dele lá, que tinha um nome, Shikan Akamine, uma coisa assim, né? Um estilo próprio dele. Inclusive o Goju Ryu depois chega em KGA, chegam outras escolas mais ligadas oficialmente, né? O Sensei Akamine sai de cena, ele depois vai até, não sei se é para o Chile, se eu não me engano. E o Sensei Benedito já tinha começado a estudar o Shotokan com o próprio Sensei Sagara. Então ele segue o caminho dele ali, posteriormente vem para o Rio de Janeiro, conhece o meu Sensei, que é o Sensei Carlos Henrique, o apelido dele era Kung, né? Sensei Kung. Kung igual de Kung Fu. Kung, sim, né? sim. Eles se conhecem na escola de cadete da aeronáutica aqui no Rio, e ele começa a ensinar para esse, né, o Sensei Kung, no caso o Sensei Benedito, para ele e tal. O Sensei Benedito já sabia capoeira, já era mestre de capoeira e tal. Eles trocam ideias, né, e começam a treinar juntos ali naquela área militar ali. E acabou que o meu sensei acabou largando a capoeira e ficou mais como, né, karateca. Então, de lá para cá, depois eles trouxeram essa linhagem do Benedito Nelson, através do Sensei Teru Kurushu, eles trouxeram o Sensei Kanazawa. Então, teve muita influência da SKF em alguns dojos ligados ao Sensei Benedito, né? Então, é dessa leva que eu venho, né? Então, o que acontece? Eu já tinha essa comunicação na internet, mesmo nos tempos que eu estava do lado do meu sensei lá treinando ainda e tal. Depois eu me desligo,
né? Continuo aqui na internet, não me desligo pessoalmente dele, obviamente, mas saí do dojo por outros motivos. Já havia sim, disse-me disse no próprio dojo, por trás, né? Aquela coisa de, tá na internet, quer aparecer, tem sempre isso, né? Talvez Não é fácil, né? Sempre alguém que queria fazer e não consegue e acaba falando, né? Não sei se vocês já estão passando por isso, né? Eu só sei Eu acho que não tanto porque o pessoal aqui é mais ligado nessa questão de... Acho que é a época, talvez, né? Talvez seja a época. O senhor começou muito antes. Eu tô aqui há uns 11 anos na internet, ou até um pouquinho mais, mas a pegada ficou mais forte dentro de 11 anos. Mas o intuito também era muito desse que vocês têm, de reunir pessoas pelo karatê, porque você imagina, vocês imaginem, né? Eu começo a falar de karatê nos tempos ali do Orkut ainda, aqui na internet, né? Então, cara, naquela época era só jiu-jitsu, muay thai, MMA, ninguém falava de karatê. Só tinha o sensei Daniel Pinto, né? O Pinto Sen lá do Japão, e tinha um canal já dele no YouTube, e era o único cara que eu lembro que fazia uma coisa mais, né? Você encontrava mais os vídeos dele no YouTube, se você colocasse, né? E tem tinha podcast, né? Acho que é a Rádio do Karatê, talvez. Depois ele fez isso, Então era o único cara que tinha essa iniciativa. Isso aí é verdade, né? A justiça seja feita. Então eu continuei, né? A falar de karatê. Inicialmente eu escrevi alguns textos na internet, fui chamado por um rapaz que era, ele dizia que era terceiro dan, né? É o Leandro Cabral, e ele hoje em dia mora em Iguaba, não lembro onde é que ele estava morando. Morava no interior do Rio já na época e tudo, mas eu não lembro se era Iguaba, mas ele hoje mora lá. E aí ele me chamou para ser tipo um colunista do site dele de artes marciais, né? Eu comecei a escrever. Então você começa falando de karatê, né? Numa época que ninguém estava falando ali na internet. Se eu não me engano, nem o Sensei Lyoto Machida tinha lutado no UFC ainda. Eu já estava lá na internet, né? Então, porque eu era o cara assim que vinha aqui para a internet para fuçar essa coisa de karatê, e o pessoal do dojo não sabia o que estava acontecendo, né? Então, às vezes eu fala, porra, tem cara lá do karatê e tal, e assim ia, né? O Kurobe, aquele filme, quando lançou, eu que mostrei pro pessoal, né, lá no dojo. Falei, porra, tem um filme bom aí, produção japonesa, Naka, né? Profissionais, né, de karatê. Então, eu já estava sempre aqui na internet. Aí, aquela coisa, como a gente já falou lá atrás, né? Me disse, nunca nada na tua cara, é sempre assim e tal. Eu fui cansando um pouco disso, porque tem sempre essa proposta, né? Os dojos, todos, sem exceção, né? Tem sempre essa proposta, aqui é uma família. A maioria das vezes, só se for no pior sentido, porque o pessoal, né, por trás e tal, às vezes tem uma rivalidade, são coisas que existem, né? E que poucos falam. Obviamente, o ambiente do karatê não é só isso, mas tem isso também. Eu acho que assim, se a gente não admitir que a gente tem que cortar isso, se a gente fala de respeitar acima de tudo, de budô, dos princípios, tentar corrigir, tentar ver como se diz, um progresso não só técnico, mas também moral. Moral também, né? Né? Então, o que acontece? Falava de muita coisa, minha concepção e tal, sempre foi isso. Sempre coloquei a minha concepção, né? Como o próprio Sensei ele bota dele, outros profissionais colocam, hoje em dia o Sensei Paulo Afonso fez até uma live comigo e tal. Normal, as pessoas falarem, é o que vocês falaram no início. Reunir. Se às vezes vai ouvir uma pessoa, você não concorda com nada, mas você deu a chance para a pessoa falar, as pessoas conhecerem, alguém que viu uma live tua, minha e tal, vai falar, cara, eu gostei. Aí vai lá, conhece, e aí já desenvolve amizade e assim vai. Acho que vale muito, né? A internet, ela ajuda nisso. Então, eu fui a faixa preta, inclusive, com esse meu sensei, né? Continuei treinando, saí de lá, né? Fiquei anos treinando pra caramba, tudo que eu tinha aprendido, pesquisando e tal. Aí eu fui realinhado por um outro mestre da própria linhagem, que também é o sensei Mauro Gomes, né? O apelido dele até é Dragão. E ele falou, cara, esse cara não pode ficar largado. Ele é nosso também, né? Então, botar com uma técnica, caramba, vamos lá e tal. E me chamou para o realinhamento. Na época, o senhor estava sem dojo, é isso? Tinha saído e tinha ficado sem ninguém. Um tempão, mas eu sempre, nunca parei de treinar, né?
E havia uma questão, que aí qualquer pessoa pode falar, está contando lorota. Não. Havia uma questão seguinte, o meu sensei, ele sempre falava para a gente, olha, você, por exemplo, vai a roxa, você na roxa tem conhecimento de preta, eu te passo sempre mais conhecimento. Então havia essa coisa. Eu segurava a técnica, né? Tanto que antes da preta já tinha passado pelos 26 todo, catar, e a gente sempre tinha um estudo do comitê, um estudo do Bunkai, sempre teve um estímulo a isso. Era muito mais voltado para isso do que necessariamente para campeonato. Por isso que eu falo, cara, não posso criticar quem compete, o karatê competitivo, porque eu não tenho domínio do assunto. Então, é uma outra ramificação, é outro meio de você conduzir o karatê, né? Eu acho também que quem é do esportivo exclusivamente, também criticar quem não compete também está errado, porque às vezes o cara é bom, mas não tem interesse competitivo, né? Então tem de tudo, né? Então eu sou muito mais aberto do que as pessoas pensam às vezes. Não é porque eu optei por ter uma prática pessoal e ensinar o que eu sei, né? Que eu só meu jeito é o correto, e o cara que compete, como eu tenho um cara aí que me persegue implacavelmente em página de karatê, né? Diz que eu comprei diploma, que eu não tenho graduação, não tenho sensei, e assim vai, né? Então, crítico, é como o sensei Vinícius Antônio falou. Vai ter, você argumenta, o cara não quer te ouvir, você vai lá e bloqueia o indivíduo, porque não tem outro caminho, né? São discussões sem fim. Eu espero que vocês não cheguem a esse ponto, que é desgastante. Assim, sempre tem um comentário ou outro lá, a gente não dá bola, sinceramente a gente não dá bola. Porque geralmente quem está comentando é alguém que está fazendo menos, então partindo desse princípio... Não, ninguém posta nada, né? Engraçado. O cara faz assim, ele pega uma postagem lá de qualquer mestre antigo, Tanaka, seja quem for, aí bota lá na página de karatê do Facebook e fala, isso sim é karatê de verdade. Mas ele mesmo não coloca ele treinando. Os outros fazendo, ele não. Acho que chega a ser cômica, né? Então, o que acontece? Tempos depois também, quer dizer, um pouco tempo depois, você já tinha passado um ano, eu fui convidado pelo Rancho Péricles de São Paulo. Ele tem um dojo que é mais focado em Goju, ele também sabe Chorin, mas também é bem graduado em Shotokan. E ele me convidou e quis me graduar. Acontece, cara, não é o único caso, né? Quando eu fui graduado a terceiro, na época, pelo sensei Mauro Gomes, estou aproveitando, tá, para contar a história toda, para dizer que esse cara conta historinha. Estou falando dos críticos. Ele que queria passar para o quarto, mas ia ser um absurdo, primeiro para o quarto. Então, tá, nem ele, o pessoal que estava em volta dele, falou, olha, vai pegar mal. O senhor, para ele, vamos dizer que está de picaretagem, aí realmente já dá motivo, né? Então, quando surgiu o convite para participar da FBKK, que é a Federação de Karatê Do e Kobudo, né, brasileira, no caso, do Rancho Péricles, ele falou, eu quero, estou te convidando e eu vou te graduar a quarto dan. O próprio sensei Daniel Santos, que está com ele, inclusive, ele é um cara que, se vocês puderem olhar, vocês vão gostar do que ele escreve, do que ele mostra. Eu não sei o que ele tem online agora, que ele tinha retirado até o blog dele do ar. Né? Não sei se está de novo, mas ele tem, assim, essa coisa daquelas pessoas que são enciclopédia, né? O pessoal fala muito do sensei Roberto Santana, de enciclopédia, ele também é. Então, só para você ter uma ideia, ele achou um registro do karatê no Brasil antes de chegar no Japão, com o Sensei Funakoshi. Entendeu? Então ele tem informações demais. Chegou na colônia e chegou ainda como o Todê ou Todi, né? Sim, não era nem era colônia de Okinawa, então, ou de Ryukyu, talvez. Foi até... Ele tem histórias super interessantes de, tipo assim, o cara fala naquela época, né, de um encontro de uma pessoa da colônia, né, que sabia o dito Todê, né, encontrar alguém já falava de karatê e ele falava, mas então o que você sabe é karatê? Não, né, não, é Todê, quer dizer, ficou afastado e nem passou pro karatê, né? O cara ficou isolado. Pois quer dizer, quando a gente, inclusive, entra em coisas históricas, é mais complicado ainda afirmar
eu tenho a verdade absoluta. Existem várias. É como essa coisa que a gente estava falando. Karatê esportivo, inclusive as opções que vocês deram foram ótimas. O karatê original, karatê no MMA, um monte de coisas legais que vocês falaram lá, né? De opção para o nosso tema aqui. A mesma coisa é o contexto histórico. Em Okinawa, ele mesmo, inclusive, o Sensei Daniel, tem contato com gente lá, ele conversando com gente lá, ele fala, cara, pelo que eu vi é o seguinte, a minha verdade vai até a esquina. Daquela esquina, no outro dojo, já é outra verdade sobre a história do karatê. Então, cada um vai abraçar uma. A verdade é essa, né? Eu tenho uma curiosidade, eu vi numa conversa recentemente com o Pinto San, lá num podcast que ele fez. A gente até está tentando ajustar com ele, mas o fuso horário é um pouquinho complicado. Mas a gente está tentando ajustar uma live com ele também. Mas ele estava conversando sobre, em uma determinada época, principalmente em razão do pós-guerra ali, a história do karatê de Okinawa ter mais registro no Havaí do que em Okinawa. Eles tiveram que buscar muitos dados fora para construir o museu do karatê em Okinawa e etc. Porque em Okinawa se perdeu muita coisa e ficou muito na tradição oral, né? Exatamente. E outra coisa também, até que na questão técnica, tem um ex-aluno, né, do Sensei Daniel, ele foi morar em Okinawa, ele estudou lá o Goju com ele, né? Foi morar em Okinawa, aproveitando que estava morando lá, obviamente o cara foi praticar karatê lá, né? Goju. Cara, ele ensinou lá um kata para pessoas, né, desse dojo, desse local, esse aluno dele, que eles não conheciam e ele aprendeu aqui com o Daniel. Aí você fala, cara, como se perderam coisas até em Okinawa, porque a leva de pessoas de Okinawa que vieram para o Brasil e foram para São Paulo era grande demais, né? Tanto que você vê que São Paulo tem festa já, tem a ver com Okinawa mesmo. Então, realmente, falar de história de karatê é complexo, você vai ver uma contribuição de um profissional, de outro e tal. E a minha proposta, dentro dessa coisa, desse discurso na internet, sempre foi, em primeiro lugar, isso que a gente está fazendo, essa interação para as pessoas se conhecerem, né? E essa coisa de, cara, porra, Shotokan, eu já tinha visto lá o Kanazawa, que a gente seguia bastante. Sim. Obviamente, na linhagem do Sensei Sagara, né, que o Benedito vinha, tinha influência do Sensei Sagara, daquela antiga MKK, você viu, né? Atrás. Né? E eles já haviam feito curso com o falecido Sensei Okuda, que era um fenômeno também do Karatê, em São Paulo. Né? Inclusive, meu sensei sempre falou, sempre falava, os japoneses que vieram para o Brasil, eu perguntei para ele, quem foi o cara, né? Ele falou, não, Sensei Okuda, esse aí realmente não tinha igual. E olha, o Sensei Sagara é muito bom, né? Era muito bom. Sensei Uryu, né? O Sadamo Uryu, que também já faleceu, era aqui do Rio de Janeiro, também excelente karateca. Quando chegou aqui no Rio, por exemplo, né? Pessoas ficam hoje em dia interiorizando um pouco o karatê. Ele lutou no quartel em demonstração, pediram para ele fazer lutas aqui no Rio, né? Nos quartéis, aí no quartel, por exemplo. Um capoeirista, boxeador, ele venceu um por um, cara, sabe? Então, aí você fala, porra, ele tinha preparo? Bom, poderia ter treinado karatê com boxe alguma vez na vida, agora capoeira, e o cara venceu. Pois é. Né? Então é o espírito, né? Se o cara tem espírito, o sistema funciona, coisa qual for. Então eu comecei a saltar algumas coisas. As pessoas, inclusive, que vinham, acompanhavam, elas pediam, pô, quer dizer, faz um livro com esses textos todos que você está escrevendo, que, pô, semanalmente e até diariamente eu escrevi. Né? Eu sempre colocava alguma coisa. O pessoal gostou, fiz de fato o livro, botei, né? Depois eu até mostro para vocês. E é um livro de reflexões. Aí, claro, o pessoal, escrever livro, quem é o cara? Vocês, cada um de vocês dois, pode escrever um livro de karatê. Vocês são praticantes, vocês estão vivendo aquilo ali, sabe? Os caras escreveram um livro lá, não quer dizer que ele é um cara que está se colocando como mestrão, coisa do tipo. É o dono da verdade? Não, né? Você está contando a tua versão, tua história, tua sensação. Registrou o teu ponto de vista. E aquilo que você falou aí, o cara que geralmente critica, ou ele queria fazer o que você faz, né? Ou ele realmente não faz nada, ou ele até faz, mas não tem alcance, ou é mais um na multidão, e as pessoas olham o trabalho do indivíduo e falam, pô, mas
Legal, mas aquele cara ali também faz, então não tinha diferencial, né? Então as pessoas começaram a ver um diferencial de pensamento. Uma coisa que eu via bastante, essa coisa de, pô, a pessoa fala, pô, você tem coragem. Eu falei, cara, não é coragem. Ah, porque você fala coisas que pouco falam. Não, a questão é a seguinte, eu acho que tem que ter sinceridade e tem que ter uma argumentação contrária. Inicialmente, por exemplo, eu encontrava muito essa coisa de Muay Thai, Jiu-Jitsu e tal, eu falava, cara, já analisaram como foi o contexto das coisas? Por que, que não se destacou o Karateka na época do Vale Tudo? Pô, eu estou com 44 anos, né? Então, pô, eu era garotão naquela época, eu via a coisa acontecer. Eu vi uma inicial rejeição da mídia para a ideia de Vale Tudo, que era muito violento, né? A coisa desse contexto filosófico ainda era muito, né, forte nas artes marciais, Sim. quando elas eram vendidas. Então, um pai e uma mãe viam aquilo ali e achavam violento o filme, né? E de fato tinha uma carga de violência muito grande naquilo que se mostrava, né? Pois é. É rústico, né? Pô, até pisado na cabeça os caras podiam fazer, então era meio... Realmente era bem grosseiro, assim, né? Exatamente. Tinha sim, os dois aspectos, assim. Você avaliar, você vai ver. Tinha muita violência, tinha, com certeza, absoluta, né? Agora, eu acho assim, pega um cara hoje, o que acontece? É difícil você... não vai fugir do que eu estava falando, não, mas você vê só. Você pega um cara hoje e que sabe lidar com o jiu-jitsu, por exemplo, que era um fator surpresa naquele tempo. Sim. É difícil do cara do jiu-jitsu levar fácil no chão. Tanto que eles mesmos tiveram que correr atrás e aprender a lutar alguma coisa em pé, porque estavam, né, levando prejuízo em pé. Então ninguém para pensar, né, no primeiro processo. Era uma arte marcial que era pouco conhecida pelo Brasil e pelo mundo, né? E mantinha o Neo-Aza bem rico ali, né? Igual o Kozen no Japão, uma proposta de que eles sabiam tudo o que eles enfrentariam. Eles tinham uma ideia do que era lutar contra o taekwondo, contra o karatê, o boxe, a capoeira, que desde a época do mestre Hélio Gracie, ele enfrentava lá. Ninguém sabia direito. Existiam mestres como o próprio Sensei Sorraka, que o Sensei Griston citou, né? Vinha também do próprio jiu-jitsu. O próprio Sensei Benedito, antes mesmo de ser karateca, já tinha graduação em judô, sabia, né, o judô no chão, conheceu o pessoal do jiu-jitsu, tinha, inclusive, até amizade com algumas pessoas e tal. Então, aquela leva, né, que ficaria ali, talvez, na geração do mestre Carson Gracie, tinha mestre de karatê ali, daquela geração ali, que poderia bater de frente, né? Tanto que rolou até, inclusive, dizia o próprio Sensei Benedito, dizia que o mestre Carson Gracie havia desafiado, né, realmente, ele, e eles falaram por telefone e ele deu uma contraproposta. Não, vamos lutar assim, vai ser tal lugar, assim, eu e você, nada de negócio de câmera, nada disso. Aí, diz ele, né, claro que vai ficar polêmica aqui a tua live, diz ele, né, ele faleceu, né? Fazer o corte aqui, fazer o corte. Dizia ele que o mestre Carson chegou e falou, não, mas aí é selvageria, pô. Não, aí não quis, aí não saiu a luta, né? E eu lembro que o meu sensei contava essa história também, né? Ele falava, não, a gente treinou, era maquiara direta, onde a gente batesse ia quebrar. Mas ele falava, humildemente, o mestre Benedito falava, olha, se ele levar para o chão, é mais propenso, por mais que eu saiba, é a área dele, ele é especialista ali, né? Então havia todo um respeito mútuo, né? Mas se enrolavam esse tipo de desafios e tal. E eu comecei, voltando ao que eu estava falando, eu comecei a ver uma necessidade da gente do karatê ter gente para falar do karatê, dos nossos mestres, né? Do potencial, e raciocinar e trazer esse raciocínio. Vem cá, peraí. O que aconteceu no karatê, do Kung Fu, nem aparecer direito, do taekwondo? Todo mundo foi abafado e só dava junto. Por quê? Voltando, eles sabiam tudo que todo mundo sabia, e ao mesmo tempo, ninguém sabia. E ao mesmo tempo, acontecia o quê? Um determinado, querendo ou não, tem gente que não gosta, mas é verdade, isolacionismo de determinadas artes marciais orientais.
né? Então o cara tá lá no karatê, ele vai socar reto, ele vai defender, ele vai bater e vai ficar naquela coisa do jogo do karatê, né? Se for o Goju Ryu, aquela coisa circular, né? E vai ficar ali. Tá, mas vocês sabem lutar contra o boxe, que é diferente, o próprio soco é diferente, sabe? O desenvolvimento, tá treinando? Não. Pois é, mas o pessoal do jiu-jitsu havia treinado para tudo isso. Sim. Bom, esse aqui vai querer fazer isso, eu vou fazer isso, isso vai encurtar a distância, agarrar e levar. Não havia um planejamento, não havia um pensamento marcial, já estava todo mundo voltado só para o aspecto esportivo, dentro das suas artes, né? Então isso aconteceu na China com o Kung Fu, no Japão, e assim por diante. E, obviamente, as artes marciais foram sendo ensinadas, a gente, né, nós ocidentais, né, temos os nossos potenciais, inclusive o próprio Sensei Nakayama, no livro O Mestre de Aikido, o Godo Shioda, ele falava isso, né, que o Sensei Nakayama procurou ele, esse mestre de Aikido, porque ele estava assustado com a evolução dos ocidentais no karatê competitivo e com a perda de marcialidade do karatê. Né? Então, houve todos esses detalhes. Então, nunca houve uma inferioridade do karatê ou de outra arte aí, tão rica, né? Mas sim, aconteceram esses detalhes. Aconteceram. Então, comecei a falar disso, então o pessoal gostava e tal. Só que aí, nesse processo, obviamente, né, Ícaro e Vitor, acontece das pessoas tipo, não gostarem de alguma coisa e começa a te atacar, acha que você está aqui online para falar besteira, né? E na realidade, o intuito não era só falar o que eu pensava, que era um direito meu, e conhecer as pessoas, mas também, tipo assim, cara, pô, eu existo, pô, tô sem lugar para dar aula, né? De repente podia chamar atenção, você vê a inocência da época, né? Ninguém sabia que a coisa da internet ia pegar tanta força, né? Como pegou. Então foi mais por isso. Aí realmente eu comecei, né, a dar algumas aulas particulares, depois perdi o espaço que eu tinha conseguido, né? Aqui mesmo no meu condomínio que eu dava, inclusive a aula. Aí fiquei muito tempo sem dar aulas e tudo. Hoje em dia já tenho espaço físico, né? Inclusive eu dou aula e tudo aqui perto também no meu bairro e tudo. Então já tenho espaço físico, né? Então as coisas melhoram. Só que eu acho que é necessário continuar trocando uma ideia com as pessoas, né? Eu acho assim, já mostrei muita coisa na internet de, olha, cara, se você pega essa técnica, esse kata, e usa com esse kata aqui, vai dar um resultado parecido com outro sistema de karatê, com outro arte marcial, mas tá vendo? Tem no Shotokan, né? Sim. E aí o cara que olha aquilo, pô, qual é desse cara aí? Nunca vi isso, aí acho que é picaretagem, quer dizer, não vê o melhor das óticas, né? E tem de tudo, vai ter o cara antigão, né, do karatê, que vai pensar assim de você. Tem o cara que é antigão, mas gosta, pô, legal, pô, realmente. Teve um cara que falou para mim, né, pelo YouTube, pelo canal, falou, cara, eu pratico 30 anos o karatê, nunca pensei nisso. Então são coisas, né, porque o estudo da arte marcial eu acho muito intuitivo. Eu vejo muito isso, né? Tem os protocolos, tem as graduações e tudo, mas você pode ter uma sacada, né, que o outro não tem. Não é que você é melhor que o outro, né, que o cara é melhor que o outro. Não tem a ver. São desenvolvimentos. Então, cara, eu estava treinando, vi isso e tal. E a maioria das vezes não há um diálogo. Por quê? A gente segue os programas das nossas escolas, né, seja a JKS, a SKF, JK, seja qual for. E ninguém pensa em combinações de técnicas diferentes, situações que a gente vai ter ou na rua ou um outro praticante que queira nos testar de outra arte, né? E tá tudo lá, entende? Então eu comecei a fazer essas coisas, tipo, olha, cara, tá aqui. Aí tu vira um cara polêmico, né? Você fala, ah, pô, esse cara aí não gosta não. E tem gente que gosta, tem gente que, pô, tem gente que, pô, chegou para mim e falou que você, eu tava praticando Muay Thai, né? Mas eu vou até parar e voltar para o karatê. Porra, eu vi que assim, você me mostrou um panorama que eu não conseguia ver antes. Então já teve de tudo. Teve comentário dele, teve comentário de sensei, porra, eu fiz aquelas paradas, você me mostrou, porra, me dei bem, entendeu? Isso agrada um e desagrada outros, né? Mas não existe essa coisa de. Não existe essa coisa do dono da verdade, histórica e técnica, não existe essa coisa de o karatê ser uma arte limitada, não é.
eu comecei a ressaltar muitas técnicas de mãos abertas, fechou, uma B, que pode pegar até dedo junto, né? Como se faz muito em final, raitou, chutou, a importância do enrijecimento dos dedos, né, para ser arma, o contexto marcial, né? Vai ter as quebras de juntas, né? Aproveitamento de cotovelo, né? Então essa coisa toda. E paralelamente, mesmo sem acompanhar tanto, né? Porque eu nunca acompanhei muito essa coisa do MMA, nunca tive muita tesão por isso. Quando eu ia olhar o Shinzo Machida, que eu cheguei a entrevistar, inclusive ele, tinha coisas legais que ele fazia que eu estava fazendo ali sem ter cruzado com o trabalho dele, né? Aí você vai... Aí o que você pensa? Cara, realmente, a sacada que eu estou tendo aqui não é criação, não é invenção, nem genialidade, mas constata que o Shotokan é riquíssimo. Ele tem uma observação real do kata, da técnica, né? Ele vai eu conheci pessoas que treinaram karatê Shotokan, anos 90 já, não é tão recente, mas só que sempre foi voltado para competição. Desde o princípio do treino dessas pessoas. E que pararam com o karatê muito por causa da competição. E hoje estão tendo uma visão diferente, né, com a proliferação desse movimento que tem bastante gente agora na internet falando de karatê, tentando resgatar a essência do karatê, seja para um lado, seja para o outro, né? Seja trazendo a defesa pessoal, seja trazendo a variação para MMA, enfim, mas mostra justamente essa riqueza, né, de possibilidades do karatê. É muito rico. E eu vou falar, nessa que você pesquisa, você começa a descobrir nomes até de mestres que aprenderam com o Sensei Funakoshi, né? Pessoas formadas por ele, que você nunca ouviu falar, que não estão necessariamente ligados a JKA, na época NKK, nem nada disso. Tipo Sakai Buzuki, ele tem umas coisas legais, uns 2 ou 3 vídeos no máximo que você vai achar na internet, que depois você vê ele tem uma visão muito diferente. Ele fala, inclusive, nesse poucos vídeos, e o Sensei Nakayama era um estudioso, de fato, dos kata, mas que não se podia dizer, né, que tudo que ele mostrou é aquilo que basta. Não, tinham mais aplicações que cabia estudar, cabia buscar, né? Assim como depois eu vi o mesmo movimento, ele pode ter inúmeras visões, né, inúmeras aplicações. Exatamente. Eu já vi, que nem, vou até puxar a sardinha para o Vinícius Antony, né? A defesa de Uchu, que virar uma entrada para queda, para mim isso ali nunca, né? Nunca, e realmente faz sentido, pode ser. Quebra, Isso. Pode ser uma quebra, uma defesa, realmente, uma esquiva, enfim, pode ser uma infinidade de coisas, né? E ter esse raciocínio é legal, que abre a visão para a gente. Também tentar estudar e falar, o que pode ser isso aqui? Tá, e outro, né? E outra possibilidade. E aí a gente vai trabalhando isso aí e vai realmente deixando mais criativo, né, o trabalho do treinamento do kata. E é nessa aí que você vê que no Shotokan, se o cara tem essa auto-permissão de pesquisar, que é o que o Sensei Kanazawa acabou fazendo, o Sensei Asai, foram pesquisar, o Karatê Shotokan decola, porque aí ele continua com a pegada do Karatê japonês, a visão japonesa, mas ele começa a buscar a essência do Karatê de Okinawa ali dentro, porque pode ter havido influências japonesas, obviamente aconteceram, mas a movimentação primária vem de Okinawa, né? Então, por que você não chegar e falar, peraí, deixa eu ver como é que o Shorin fazia isso aqui ali? É que o Shitoku, que tem o mesmo kata Shotokan, ali. Aí você decola. Tem gente que acha inconcebível, né? Porque fica uma visão muito purista, não só o Sensei Nakayama ensinou, aí fica ali, né? Então, cada caso é um caso, né? Então, eu acho assim, quando você se permite a isso, você decola, aí você fica assim, mais orgulhoso, né, do que você pratica, porque você vê inúmeras combinações técnicas que podem ser feitas, né? Você vê o uso desde os dedos dos pés até a cabeça como arma. Sim. Você vê isso que vocês falaram, né, da defesa vira um ataque, né? Uma riqueza de informação total, né? Aí você fala, não, realmente, né? Se o cara gosta de competir e 30 e pouco já está velho,
Ainda tem karatê para a vida toda. Quem vai praticar, né, aquele karatê mais objetivo, porque tem técnica para caramba. Tem torção, tem quebra de juntas, tem quedas. E se você for buscar, realmente você vê uma possibilidade maior do que as 9 quedas que eu fico na coxa. Já tem mais possibilidades ali e tal. E aí entram as visões, né? Dizem, né? E eu acredito que seja por aí mesmo, que essa minha concepção, ela trabalha muito assim, alinhado com o Shotokan, voltado, né, para Okinawa e China, já sempre teve isso mais para o Jujutsu, né? Sim. E assim a gente vai vendo. E eu acho que é uma soma. Vai ter coisa que muita gente vai discordar de mim, e muita gente vai discordar do Sensei Vinícius Antony, muita gente vai discordar dos Matida. Ah, não, karatê, não acredito nisso. Mas são várias concepções. E para mim, não tem essa coisa de karatê original. Por quê? Vamos voltar para o Shotokan de novo. Bom, o Shotokan, ele não teria só a JK, né? Vamos botar NKK na época, vamos lá para trás. Já tinha o Shotokan, vocês devem saber, da Universidade Keio. Então já é uma outra levada. Você chega ali, você vê uma porrada de kata que a própria JKA nunca adotou. Sim. Né? Então você vê lá os caras fazendo o kata Tenshu, né? Ao invés, né, deles fazerem Kakuto, a diferença é que eles fazem um Keito, Seiryu-to, aí que entra o Kakuto, o Teisho, o Kakiwaki deles, é para dentro? Do Teisho, do Teisho da Universidade de Keio, é mais apertadinha que assim, não é tão aberto aqui, entendeu? Então existem diferenças. Aí você começa a pesquisar, aí começa a coisa vir a conspirar ao seu favor. Sensei Daniel, em São Paulo, ele mora lá, está sempre envolvido com o pessoal de Okinawa, chegou a conhecer um rapaz, né, novo, que é faixa preta lá de Keio, Shotokan de lá. Aí ele conversou com ele até falou dessa minha visão mais plural do Shotokan. Isso é mais o próprio brasileiro que já encrenca, né? Tipo, esse cara desenvolvimento histórico. Eles chamaram o sensei, na época, de Shinfunakoshi, para ensinar kata na Universidade de Keio. Para ele ir, fundador do Shitoryu, e lá. Sensei Mabuni chegou lá. Fala galera, a gente teve um problema aí com conexão, eu não sei de qual das duas partes, né? Eu acho que talvez até da nossa. Então caiu ali a live, a gente está retomando aí. O professor Alan já vai retomar aí também, já vai entrar de volta, né? E aí a gente continua aí nossa live, nossa gravação, né? Quem quiser acompanhar depois na íntegra, que chegou agora, depois no nosso YouTube e aqui no canal, né? Mas lá no YouTube vai estar completo, porque daí a gente consegue editar e unir as duas partes, tá bom? Depois vocês podem estar acessando no próprio canal do YouTube lá e acessar, beleza? Já está entrando, deve já entrou, inclusive. Vamos lá. Pô, caiu, cara. Que pena. Mas tudo bem, a gente viu que salvou aqui, então a gente depois consegue juntar também o arquivo. Tá ótimo. Bom, eu ia falar do conhecimento científico na coxa, para justificar por que o Shotokan é rico, né? Sim. Os estudos que a gente chega às nossas mãos, né? Eu não sei se muita gente sabe, procura saber e tal, mas o Sensei Funakoshi hoje em dia tem essa onda, né, de diminuírem o Sensei Funakoshi, destruírem ali até o nosso Shotokan, para construir trabalho em cima. Tem algumas pessoas fazendo isso, aí eu já discordo. Então, aí fala de luta de Kumutobo, eu particularmente não acredito que isso tenha acontecido, tá? Eu acho que sim, que rolou aquela tal demonstração em Okinawa, que ele teria
quebrado alguma coisa no protocolo do exercício para o Funakoshi cair mais uma vez. Acredito que tenha acontecido isso. Acredito que eles não se gostavam mesmo. Acredito que era natureza. Tinha uma rixa pelo histórico ali, talvez. Aí, quer dizer, acredito nisso tudo, mas eu acho que assim, como era um cara. Até engraçado, uma vez eu falei com o Sensei Daniel isso, né? Falei, engraçado, né? Tinha lá o Karate Kid, que levou muita gente ao cinema, né? Ao Karatê, através do cinema. Mas o Miyagi, né? O senhor Miyagi, era uma homenagem ao Shojun Miyagi, segundo o roteirista falou, mas ele tinha uma personalidade muito mais Sensei Funakoshi, ele concordou. Era um... Entendeu? Era realmente o Sensei Funakoshi um pacifista, né? Mas centrado, pelo que se sabe, né? O cara centrado. Pois é, educador mesmo. E o que poucos falam, né? Algumas coisas, alguns detalhes. Tipo, ele estudou o Shurite com o Sensei Asato, o Shorin do Sensei Toso, né? E todo mundo fala que não é exatamente o Shorin de hoje, também havia diferenças e tal, mas notoriamente você vê traços no Shotokan e no Shorin que são muito similares, então deve ser muita coisa parecida com o próprio Shorin do Sensei Toso. E ele também pesquisou, aprendeu um pouquinho com o Sensei Kanyo Higaonna, ou Higashiono, do Narate, né, que foi o sensei do próprio Sensei Shojun Miyagi, que é no Amabune, né? Então você vê, em primeiro lugar, você já vê que o cara pedia permissão para aprender contra o mestre, de fato, havendo a permissão, ele ia, não tinha purismo, né? Eles não tinham o que a gente tem hoje, o tigre do Shotokan, a escola Shotokan, não tinha, né? Os caras queriam conhecimento, né? Sim. Tanto que no Amabune estudou com o Sensei Toso e o Sensei Higashiono, aí fez o Shito lá, até do nome e tal. Então, você vê, nós temos uma bagagem do Shurite, né? O Shorin, que já é umas coisas muito próprias da própria visão do Sensei Toso. Tem do Narra, né? Coisas do Narra aqui. O filho dele continua fazendo pesquisas, ele vai com o pai até Okinawa, né? E lá ele conversa muito com os mestres, faz pesquisas sobre técnicas mais deixadas de lado. Dizem, né? Que foi daí que a ideia de alargar a base, por incrível que pareça, né? Que nenhum tinha tanto, né? Embora você veja aí no Goju, o Shikodate, né? No próprio Shorin, você vê isso, bases mais, né? Largas, não tão em pé quanto o Santin, né? O Motodate, tal coisa assim. Então você vê isso, e ele também se aproximou, segundo o Sensei Daniel falou, do pessoal do Shorin Jiryu, né? Que tinha uma influência do Tomarite. Então, acaba que realmente o Shotokan tem uma bagagem muito rica, né? Então, o Shotokan, lado a lado, nós teríamos aí o Shitoryu de riqueza, que é até mais rico que o nosso Shotokan. Mas você vai ver no Karatê japonês, né? Eu não vejo como possível o Karatê, né? Desenvolvido ali depois, através do próprio Sensei Nakayama, após falecimento do Sensei Funakoshi, né? Eu não vejo como uma coisa assim, andou para trás. Não é possível. Ele já tinha na sua bagagem aquilo que de Okinawa, né? Obviamente, o Sensei Nakayama teve que fazer pesquisa, né? Enriqueceu também muitas coisas do Karatê, né? E o Sensei Kanazawa foi para um lado, o Sensei Asai, o Sensei Tadikaze, quer dizer, cada um trouxe mais contribuição ainda, né? Outra coisa que não é falada, geralmente o pessoal fala, não, o Karatê tem quedas do judô, eu não sei mais o quê. Aí a gente tem que pode ter influência, mas já haviam quedas no Karatê no final e torções diferenciadas, né? Então, e aí? Né? Então não dá para bater martelo também nisso. Aí o pessoal fala, não, e o judô influenciou o Karatê nessa, aí ninguém lembra ou não lê, né? Inclusive os judocas não sabem disso, e o Sensei Funakoshi, ele recebeu alunos do Sensei Jigoro Kano para estudar um pouco Karatê. Alguns até ficaram com ele até, né? Para levar elementos para o judô. Assim como ele fez isso com o Sensei Morei Ueshiba. Ele selecionou também o grupo dele para estudar um pouco com o Aikido, né? Com o Ueshiba, para levar... Para ir buscar esse conhecimento também. Havia uma troca, não só
Claro, sempre existiu, em Okinawa, por exemplo, pessoas, como acontece aqui no Brasil e no mundo todo, que não se gostam no meio. Isso acontece, Sim, não tem jeito. Não antigamente mais concorda, ainda. né? Não é? Mas havia muita troca de ideia ali entre alguns grupos, né? Por exemplo, no Goju Ryu, o Juhatsu Kyoda, ele era um pouquinho mais antigo do que o Shoujo Miyagi quando entrou para a escola de narrativa do Torio Higashioka. Então o certo seria ele herdar o dojo. Sim, o Miyagi, na realidade, chegou, ficou muito junto e realmente se desenvolveu bastante. Quando ele chegou ali no limite do ensino, ele foi treinar, né, na Shino Bairrequan, que é aquela garça branca lá e tudo, trouxe, né, porque o próprio Sensei Higashioka tinha ido, só que o Miyagi ainda estudou um pouquinho mais do Bairrequan. Então, fundiu mais ainda os elementos dessa escola ali no Goju, né, no Narrate deles, virou o Goju Ryu, que a gente conhece e tal. Aí o Juhatsu Kyoda, que era um pouquinho mais antigo, vira e já fala, pô, mas ele está mudando as coisas, o movimento tinha a mão aberta, ele está fechando, aí começa aquele disse-me-disse. Né? Então isso sempre existiu. Briguinha, disse-me-disse, esse cara está alterando, esse cara não sabe tanto. Sempre teve. Então não serei eu, vocês, com Vinícius Antony, ninguém vai parar o seu trabalho por causa disso, mas havia também muita amizade, né? Então, realmente, se você pensa, Sensei Funakoshi, quando chega no Japão, se o que ele soubesse fosse já uma coisa muito parecida com o Jujutsu, não ia acrescentar tanto. Porque se você for pegar a lista de sistemas de Jujutsu, são vários, são muitos mesmo. Não sei se alcança a quantidade de sistemas de Kung Fu lá na China, por exemplo. Talvez não pelo número de chineses que tem, né? Porque é muito grande, mas sabe-se que era uma coisa quase que familiar, né? Então, quer dizer, o que acontece? Se ele não tivesse uma boa apresentação, uma boa técnica, ele não ia impressionar mestres de Jujutsu, como o próprio Sensei Kano, que já conhecia mais de uma. Então, ele tinha... O Karatê de Okinawa, ele era diferente, né? A pancada, né, do Karatê, ela é muito mais focada do que qualquer pancada, qualquer técnica de qualquer sistema de Jujutsu. Você pode observar isso, né? Não, porque o Jujutsu também tinha técnica. Tinha, cara. Porque realmente, até mesmo o Karatê, em qualquer arte, você segura, bate e derruba o cara. Né? Tem que ter uma técnica para você desestruturar ali o cara e conseguir se desvencilhar isso aí, né? Pô, entendeu? Então é normal que aconteça isso. Só que realmente a tendência do karatê é a porrada ser tão forte, tão localizada, que geralmente, tanto que dizem que o Sensei Mutomo matou, acho que o lutador russo, né? Sei lá, e tentou dizem lá que era uma porrada um urso, né? Não é? Pois é. Então, quer dizer, tinha um diferencial, né? Então, eu acho que tudo isso faz a gente querer estudar e buscar além, não só, que também seria arrogância da minha parte, de qualquer pessoa, achar que precisa mais do que tem a nossa escola, a nossa linhagem, não é isso. Mas se a gente tem uma visão diversificada, né, do sistema de karatê que a gente faz, né, cara, a gente só tem a ganhar, porque se eu tiver acesso cada vez mais ao que o Sensei Kanazawa deixou, eu já tenho karatê para a vida toda. Sim. Mas por que eu não posso olhar para o Sensei Atsai e falar, pô, mas eu quero treinar aquilo ali também? Eu ficar de lá. Antigamente, tratava informação. Porra, entendeu? Então eu acho isso. Eu acho que vale a pena isso, você ter essa visão diversificada, apontar, né? Tipo, cara, pô, vamos melhorar, vamos fazer laboratórios. Chama um cara aí do boxe para mostrar o que é o boxe aqui no dojo. Vamos chamar ali o cara do jiu-jitsu para mostrar como é que é o murotegari dele. É aqui, você pega um aluno teu, aí pede para ele te entrar com o murotegari, a famosa havaiana, 1000 vezes, não vai chegar, não vai fazer aquilo ali, não vai exercer aquilo ali,
com a maestria de um cara que faz desde a faixa branca no jiu-jitsu, por exemplo, né? Então, traz o profissional, se aproxima, para a gente preparar o karatê, também os alunos, para esse tipo de situação. Então, não precisa ser gênio, não precisa ser mestrão, sabe? Não precisa pagar de rei da cocada, não precisa nada disso. É só parar para pensar e ver, cara, o karatê é uma das artes mais ricas que tem, cara. Entendeu? Quando a gente observa de perto, só o mestre puramente Shotokan, só um desses que eu citei. Cara, se tu colasse, se a gente tivesse a oportunidade de colar num homem desse, como foi o Sensei Bertel lá, o Zé Bertel, com a Sai, cara, a gente ia aprender coisa pra caramba que a gente não ia dar conta. Só com um cara. Aí a gente tem a oportunidade de aprender com dois, mais ainda. Então, cada um deles mostrou muita coisa, cara, fascinante em termos de Shotokan. Só que tem tanta questão, por exemplo, teve gente que já achou que eu falei mal de Sensei Nakayama. Quem sou eu? Eu cheio de livro dele aqui que, para mim, são bíblias, né? O que eu falei foi o seguinte, gente, Sensei Nakayama, ele tinha um jeito mais rígido do que, para mim, olhando, observando, do que o Kanazawa e o Asai. Eu me identifico mais com esses dois. Mas jamais vou falar mal ou jogar fora qualquer conhecimento se o conhecimento veio dele depois do Funakoshi. Entendeu? Então tem umas coisas que os juízes não compreendem, sabe? Sim. Não tem de tudo. Bom, se eu estiver falando demais, se quiserem falar um pouquinho, pode falar. A ideia geralmente é trazer o diálogo mesmo, né? Não a gente ficar falando. A gente falar é fácil, abre a câmera aqui, a gente começa a falar e o pessoal já está acostumado. A gente quer trazer coisa de fora mesmo. E, tem uma coisa bem interessante. Tá picotando. O som tá picotando aqui um pouco. Tá um pouco ruim a internet. Né? A estabilidade da internet não está muito legal. Agora melhorou. Melhorou. O senhor acompanha o trabalho do Jesse Enkamp? Eu já vi algumas coisas assim. Eu já gostei da viagem que ele fez para Okinawa, para a China. Achei muito legal, sim, né? Tem duas coisas assim que eu vou ressaltar, que é a mesma opinião do Cisne Kimura. Às vezes a gente quer que ele, o próprio Sensei Tatsunaka, que sabe muito de Shotokan, que eles mostrem mais, né, o que tem em cada... Eu não lembro qual é o sistema de karatê do Jesse. Vocês lembram? É um de Okinawa, mas é bem pequeno, assim, um estilo bem específico de Okinawa. Pois é, quer dizer, deve saber bastante também, né? A gente quer que ele mostre, às vezes, alguns vídeos, tá? Não são todos, tem outros que ele também faz legal e tal, e o próprio Sensei Naka. E aí o que acontece? O que acontece? O Sensei Naka, por exemplo, quando ele foi no dojo de Wadori, eu falei, mas ele está mostrando uma coisa que eu mostrei no vídeo lá atrás, e na realidade não era ele mostrando, era ele visitando um dojo de Wadori, e o cara fazia exatamente o que eu já tinha falado. Você pega o Ipponken, bate aqui na coxa do cara, né? Você segurou, pá, bateu, depois sobe com o cotovelo para bater, esse tipo de coisa. Eu falei, cara, engraçado. Ou ele esconde o jogo, né, que o cara sabe demais de karatê, ou a JK deixou muita coisa de lado. Ele foi lá naquela do Chorin de Kempo, aí o cara defendia o chute e derrubava o cara ao mesmo tempo. Sim, com a perna, bem... Eu falei, defender chute, Sensei Asai cansou de mostrar o Namigaeshi, o Totoacho o Uchiacho que hoje em dia o próprio Berkel às vezes ensina. Sim. Pô, cadê o hábito, né, no Shotokan dessas práticas? Aí, quando você vai fazendo pesquisa, você vai descobrindo, graças a Deus, eu tive a oportunidade de aprender muita coisa com o meu sensei, e a linhagem do Benedito, ela nunca foi tão focada em campeonato. Teve suas medalhas lá, até antes de eu entrar para estudar o karatê lá e tudo, mas sempre teve esse estudo, porque eles eram militares, então a visão realmente era mais assim, né? Então, e era o que eu queria mesmo para mim e tal. Então, sempre teve um estudo do comitê, sabe? Era mais fácil, às vezes, ter muito mais estudo do comitê do que bota esse cara para... Pelo menos a aula do meu sensei tinha muito disso, né? A época do sensei Benedito jovem, cara, ele era mais problemático que ele mesmo em vida falava isso, né? Não, se ele olhasse, pô, já tinha problema, ele era mais estressadão, né? Mas o que acontece?
tive essa base de muito foco nessas coisas, né? E uma coisa que eu também não falei aqui, meu pai havia praticado um pouquinho de cada arte marcial, então eu vejo arte marcial desde pequenininho, né? Sempre tive acesso, vocês imaginam, estou com 44, então nasci em 79, né? Lá atrás. Então, anos 80, aqui no Rio de Janeiro, a perspectiva era outra. Tinha vários, né? Alguns dojos de Shotokan, de mestre japonês e tal. Não tínhamos muito acesso a Goju-Ryu. Até dizem que já tinha, mas não lembro nem saberia dizer onde tinha nos anos 80, né? Então, outros sistemas, Shorin, também dizem que já tinha, mas era bem mais, assim, agulha no palheiro, né? Tinha mais Shotokan, né? Então, Shotokan todo mundo sabia que existia. Então, ele havia praticado capoeira, que era uma coisa muito aqui do Rio de Janeiro, assim como na Bahia, né? Mas não se formou mestre, nada disso não. Praticou um pouquinho e tal. Aí abriu o dojang de taekwondo, né? Do Eli. Aí, tempos depois, ele procurou, aí praticou com o famoso mestre Rodney Américo também. Segundo ele, foi até a verde. Aí chegou o Tai Chi. Taekwondo, ele estudou, né? Coisa que eu também pratiquei antes, coincidentemente até a vez também. Mas chegou o Tai Chi Chuan estilo Yang aqui no Rio de Janeiro, né? E naquela época, a gente estou falando dos anos 70, 70, principalmente 70, né? Muitos filmes de Bruce Lee, Kung Fu e tal, então tinha muita influência ali. Então ele tinha aquela, sair diferente e tal. Ele já tinha conhecido pessoas que praticavam karatê, também achava muito legal, mas bateu o lance do Kung Fu, né? Não tinha. Então, ele tinha que pegar o quê? Livro, pesquisar, e era difícil naquele tempo. Somou com o que ele aprendeu ali de Tai Chi com o mestre Hu Xin-chan, né? Então, o que acontece? Quando eu fui estudar o karatê, já tinha passado pelo taekwondo, já tinha visto essas coisas em casa, né? E, paralelamente, obviamente, como eu comecei esse papo aqui, na escola, na linhagem, vamos botar assim, do mestre Benedito, paralelamente a gente tinha contato com o Goju-Ryu, né? Então, nessa eu fazia a comparação. Peraí, mas naquela aula lá de Goju-Ryu, da semana passada, que tinha uma vez por mês, uma semana era Goju-Ryu. O resto era só Shotokan, porque a escola era de Shotokan. Eu falava, cara, mas tem. Aí eu perguntava, peraí, sensei, o Goju-Ryu tem essa técnica que a gente fez aqui no Shotokan? Ele falou, não. Aí eu fui vendo que o Shotokan tinha até mais coisas. Hoje em dia, o próprio sensei Daniel, que é bem graduadão lá no Goju-Ryu, ele fala, não, e também de Shotokan, ele também é aluno do Ranchi Pé, ele falou, não, realmente, o Shotokan e o Shitoryu são os estilos mais ricos de Karatê, né? Então vai ter realmente muita coisa que tem no Shotokan que não necessariamente tem no Goju-Ryu, né? O Goju-Ryu é um estilo originalmente menor, né? Teriam o quê? Acho que 12 kata, né? Claro que hoje em dia você vê a IKGA com uma porrada de kata, Taikyoko, né? Um monte de coisa. Mas originalmente ele é pequeno, né? E aí eu fui vendo, fazendo comparações. Então eu via meu pai fazer de técnica chinesa e que eu estava conhecendo. Porque tanto as artes chinesas quanto japonesas, elas têm um diálogo de braço rico. Você vai ver lá o boxe, né? Ele se fecha, tem o shokudo e tal, o pêndulo e tal. Mas a linguagem tá baixa, o áudio... Teve um comentário do seu áudio baixo, mas... Será que melhorou? Tá dando de ouvir aqui. Aqui tá dando. Qualquer coisa depois também no vídeo completo a gente ia dar uma ampliada. Tá. Aí o que acontece? Se você começa a ver o diálogo do braço, que por vezes, de fato, não dá tempo, né? Geralmente, bateu, né? Defendeu, bateu e acabou a luta. Né? Ou a luta, realmente, ela é uma coisa mais, vamos botar assim, a grosso modo, editada, é papo. Sim. Só que, né, qualquer uma, principalmente o Karatê, Shotokan, tem muito essa proposta, né? Mas eu comecei a notar, né, que aquela coisa, né, que é muito explorada na visão chinesa, e quando eu fui estudar o Karatê e comecei a ter acesso ao que era Goju-Ryu, olhei para o Karatê de Okinawa e falei, já vi isso. Já vi isso.
Então eu tive uma familiaridade do tipo, o cara dá um soco, você faz um TQB, segura, puxa. Aquilo era mais comum para mim. Daqui já estica por cima do braço do cara, dá um T-show, né? Comecei, tira, segura e dá um Uraken ou dá um Kizami. Aí comecei a treinar, comecei a deixar fluir a movimentação e comecei a perceber que quem via eu treinando dessa forma começava a conseguir ver o potencial do karatê. Pessoas no mundo real, fora da internet. Né? Então, quando eu começo a ver, gravo um vídeo aqui, outro ali, treinando, melhorando, melhorou aí o áudio, né? A imagem está ruim? Mas a imagem é internet, não temos muito o que fazer. Não tem o que fazer. Então, o que acontece? Eu fui vendo, né? Eu falei, cara, mas o Kotokan, ele abre mão, ele faz o Tsukami, ele dá o Madeu, Teixou, o Raito. Aí comecei a descobrir Sensei Asai. Falei, caramba, cara, então eu não tô maluco, né? Então comecei a perceber que não só eu não era tão rígido quanto alguns caras, comecei a ver questões de biotipo, cara, cada um vai ter um biotipo. Né? E vai adaptar para o seu biotipo, não adianta, né? Precisa. Não adianta. Por exemplo, vamos pegar dois exemplos. Vocês que conhecem muito mais do karatê esportivo que eu, bota aí passando aqui. O Agaev e o brasileiro Douglas Bros são totalmente diferentes. Né? Sim. Não é? Totalmente são dois biotipos diferentes, tal. Cada um vai ter uma expressão ali. O estilo de luta deles também é totalmente diferente. Né? Adapta de acordo com aquilo que o cara consegue fazer, potencialmente. E isso a gente está falando de um ambiente contextualizado, com regras. Imagina a luta real. Exato. Entende? Exato. Aí você começa a perceber, eu estou percebendo que tem essa possibilidade de fluidez, um chicote lá do Sensei Asai, com o Raito, né? Fala, vou treinar isso aqui, eu vou. Aí o que causa? Causa estranheza, né? Você mostra um apanhado de movimentos que, mesmo que seja que todo mundo conhece, mas com combinações diferentes, a pessoa, mas nunca vi isso na escola. Geralmente, sabe, o Jodana é o quê? Tá aqui na diagonal, um soco de o quê? Exame, ou então Uraken, Guiaco. Tá, mas e as combinações que podem ser feitas? Você está aqui, aí tu vai pegar lá o Raichu, né? Do Teik, por exemplo, vai botar aqui, você está de frente. Defendeu, o cara atacou aqui, você defendeu, atacou de novo, você tirou, bateu, né? Pum. Pá, pum, aí Tetsui, você começa a ver que mesmo que você faça uma sequência que ela não necessariamente vai acontecer assim no comitê, porque é mais rápido, não dá tempo, se você cria esse costume, essa memória muscular com complexidade, o nosso básico, sendo bem feito, vai funcionar melhor ainda. Porque você vai ter o lance do centro bem fechado, com as nossas técnicas, né? Voltando a polemizar, muitas vezes não vai dar tempo de puxar, então tu tá aqui, bateu, muitas vezes, melhor, dependendo de quem esteja lutando, você ataca, né? Pá, e não necessariamente recua, dependendo da distância. Comecei a falar isso da distância, né? Essa coisa do ser inocente, tá inocente, né? De se defender e bater junto, pega o tempo do cara, pá. Comecei a ressaltar isso. Então, é o que acontece. Você fica uma pessoa, esse cara tem umas sacadas legais. Tá, mas eu discordo. Aí tem essa coisa que a gente já falou, né? Mas eu acho que é isso que me faz ter essa certeza que não tem karatê original. Tem o karatê, a sua metodologia, no caso de treinamento. Por exemplo, eu acho inviável a pessoa ter uma metodologia de treinamento que descarte tudo que os mestres fizeram. Tipo assim, cara, não. Tem que treinar sempre Kata, Ron e o comitê do jeito que criaram, tem que manter vivo. Agora, a expressão pessoal do indivíduo, por exemplo, eu posso chegar para os meus alunos, ou para o meu aluno, e passar, paralelamente ao exercício do Sensei Kanazawa, um exercício, hoje é dia de comitê ou Kihon, um outro. Criar uma sequência mais complexa para o cara, entendeu? Aquilo ali é coisa da minha
escola ali e tal. Não necessariamente eu estou criando uma coisa à parte, esquecendo que todo mundo estuda, sabe? Eu acho que é soma, é uma soma. Tanto que, Uma coisa. eu não acredito que haja necessidade de você criar mais catar, tem demais, né? Agora, Qigong é bom para o cérebro, é bom para você, sabe? Criar uma vivência diferente, menos formal. Sim, sim. E tem uma coisa que o pessoal enxerga, muito para quem enxerga de fora do karatê e muito para praticantes muito recentes, que eles enxergam o karatê como sendo a luta do karatê é aquilo que acontece no kata ou no kihon. Mas essa é a visão geralmente de quem olha de fora. Ah, o cara está fazendo kata, então ele vai lutar daquele jeito. Ele vai fazer a base baixa, vai fazer posicionamento. Mas e isso muitos praticantes de karatê têm essa visão, inclusive. E seria isso é algo que eu sempre falo, que o kata ou o kihon, eles são uma expressão ideal, né? E até aí vai ter uma série de poréns de funcionalidades do kata e do kihon, como fortalecimento, movimentação ideal, né, dentro de uma situação real, mas só que no mundo das ideias é uma coisa, na prática é outra. Né? Serve para lembrar, né? Lembrar de determinados posicionamentos ou ideias de direção, de movimentação. Considerando, assim, para a gente dar um encaminhamento, talvez, para a nossa conversa, seria, o que eu estava pensando aqui, e sempre pensei, mas acho que vai bem ao encontro do que o senhor está falando, é que o karatê ele é uma constante evolução. Sim. Ele é uma constante adaptação, evolução, expansão de conhecimento. E hoje, o que a gente vê de karatê também é uma evolução e uma adaptação. Só que eles evoluem para... O karatê vai evoluindo para várias vertentes diferentes. Né? Vai ter a evolução esportiva, a evolução da defesa pessoal, a adaptação do karatê junto com o conhecimento do jiu-jitsu e pelo menos a defesa do que é necessário para você não ser pego de surpresa por um lutador, praticante de jiu-jitsu, a evolução. Então, o negócio é conseguir integrar todo mundo, né? Porque eu acho que todo mundo consegue coexistir e é interessante coexistir. Mas só que o problema é que cada um quer só segurar o seu, né? O seu talvez aqui, talvez alguém até vai me martirizar depois, né? Mas eu penso assim, qualquer Zé Ruela do karatê atual, se for comparar esteticamente na questão das técnicas, pegar os mestres antigos lá, os vídeos, cara, é horrível, é feio demais, né? Não tem uma pureza técnica. Todo mundo hoje que tem uma certa prática consegue fazer muito mais bonito, mais polido o movimento. Mas não, tem essa questão da evolução. Mas isso não quer dizer que o cara lá que criou não tem um mérito, né? Não, e mesmo assim, o cara que fez lá atrás é mais eficiente muitas vezes. A eficiência é uma coisa, a beleza é outra, né? Então... eu acho assim, vocês falaram assim, duas coisas assim que é interessante ressaltar. Primeiro, vocês falaram do kata. A minha contribuição com esse assunto é o seguinte: eu considero os kata da cultura chinesa, do modo marcial chinês, de agrupar as técnicas, né? Fazer os taolu lá, né? As formas e tudo. E tem essa coisa das várias aplicações, e eu acho que é daí que vem a grande problemática da dita falta de união. Não é a existência de várias federações como culpam. O karatê é desunido por causa disso. Eu, particularmente, acho que não. Por quê? Política é uma coisa do ser humano, sempre vai ter. Né? A boa, a má, mas a política vai existir. No Okinawa já tinha, no Japão também, né? De uma certa forma, e aqui não vai ser diferente. Então, não é para mim a existência das várias federações, mas assim, eu acho que o karatê é tão rico, né? Que acaba que a gente não consegue ver o entendimento entre os adeptos, né? Porque nem todos estão abertos como a gente aqui, a observar, mesmo que discorde um ponto aqui e ali,
a conviver e se respeitar. Então, como não tem isso, né, e o karatê não é uma coisa óbvia, como talvez seja o judô, por exemplo, o jiu-jitsu, e as pessoas vão conhecer as inúmeras variações de quedas ali e tal, e é uma coisa mais clara, né? Nós temos técnicas nos nossos kata que tem queda e não aparece nitidamente, né? E, né, para um outro professor, não, mas para mim essa queda não está aí não, e para o outro está. Então, quer dizer, eu acho que é uma discordância muito grande, essa discordância técnica, porque faz ser difícil a união só dentro do Shotokan, que dirá a gente falar dos outros, entende? Sim, sim. Então eu acho isso é complicado. Quando eu fiz esse meu livro aqui, né, deve estar ao contrário aí para vocês, né, a Karatê do Shotokan Ryu, minha visão, né? Você vê que é um estímulo ao pensar diferente, cara. Um Teixô ou um Madeira, dependendo da aplicação, e um Kakuto embaixo, entendeu? Sim. Se a luz está dando para ver. Então, cara, sabe? Tipo, tá lá, vamos estudar. Aí um cara que já teve mestre antigo e me viu aplicando o Kakuto em movimentação de Kihon livre. Mas não tem. Eu falei, tem. Se não tivesse, eu não estaria fazendo, né? Tem um trabalho aqui público há um bom tempo, não posso dizer que tem alguma coisa, né, no Karatê e não tem nem embasamento para mostrar que tem. Tive que pegar a foto do livro do Sensei Nakayama, Sensei Kanazawa, estava lá, o Kakuto. Existe aplicação. Não existia, não aparecia nos catas. Hoje até tem lá na SKF, na JKS, tem Kata Sai, e na SKF do Kanazawa que tem, né? Aparece mais. O Ashide, o bico de águia, ele vai aparecer lá no, né? No kata lá, no no caso nosso é show da SKF, né? Tá. Tem essa posição ao contrário. Tá lá. Mas as aplicações não são só ali, tá, né? Ela tem, têmpora, olho, garganta, um monte de lugar para tu bater, né? E lá embaixo, vira. Bate, curiosamente, né? Ontem a gente estava fazendo exatamente essa aplicação na aula. O Sensei Célio estava explicando exatamente isso. Né? A gente explicando, olha, a aplicação aqui não é necessariamente aqui né? Não é necessariamente dessa forma. E estava explicando as variáveis ali. Bem interessante. Pois é. E outra coisa que vocês falaram é essa coisa. Cara, a ideia não só do kata, como no exercício de comitê, é você se preparar o máximo possível, mas sim, a hora do vamos ver, ela é diferente, né? A ação e reação de dois seres humanos lutando, ainda mais uma luta, se for real, piorou a situação, né? Então, claro, vai ficar diferente. Agora, é aquela coisa que eu canso de falar, né? Então, os caras do boxe lá, um acerta o outro, tá? Aí tá o cara do karatê, quando um acerta, acertou. Porra, claro que não acerta. Isso aqui não é um filme, pega, né? Não é um filme, né? Então, eu lembro que já na época, ainda na época que eu frequentava o dojo do meu sensei lá com ele eu tinha aquele negócio do filme do Ip Man, o primeiro, né? Aí tem a luta do general japonês, né? Que nem, na realidade, nem karateca parece. Isso é judoca, assim. Aquele ator lá. E aí eu falava com o rapaz lá, que era um faixa marrom, eu falava, cara, eu só não achei, tipo assim, eu achei ele muito travado, o japonês lutando com... Foi muito estereotipado aquela luta, né? Cara, não precisa ter essa coisa, né? Aí fui falar isso, o cara ficou pau da vida comigo. Mas o karatê é assim, não, o karatê não é só assim. Exato. Mas aí você começa a ver que todo filme chinês tem isso, né? Essa coisa, como vocês falaram aí, né? Já é um tipo feito ali para aparecer todo duro e não é. Jet Li também, que tem um lutador de karatê, eu não lembro o nome. Até o próprio aquele Kuromi também tem os movimentos que são bem durão, assim. Exatamente. Inclusive um filme muito bom, aquele do o Mestre das Armas. Mestre das Armas, acho que é isso aí. Eles entendem bem, né? Tem uma parte filosófica interessante ali. Alguém está falando uma coisa aqui?
questionador. Aí, ó, não veio nenhum reclamão hoje, só elogio. Ninguém me bateu hoje, ó, online. Mas é isso aí. Sensei, eu vou encaminhando aqui por causa das nossas atividades aqui e agradecer a sua presença. Infelizmente a gente teve aquela interrupção na live, mas pelo que a gente viu ficou salvo. E eu vou editar e colocar as duas partes juntas com um aviso e jogar no YouTube para uma posterior troca aí de vídeo. Enfim, a gente envia, aí pede para o pessoal acessar lá no YouTube, porque a gente tem um canal. A nossa ideia do canal é justamente integrar não só os estilos de karatê. A gente vai fazer treino com o pessoal. A gente fez com o Shorin Ryu, fez com o pessoal do Kobudo. Na verdade, a gente fez mais com o Kobudo do que o do Shorin ainda, propriamente. Mas também integramos com outras artes marciais, MMA, Jiu-Jitsu, Muay Thai, porque a gente acha interessante ter essa união, né? E porque a arte marcial, de uma forma geral, quando ela é feita de um jeito sério, ela é produtiva para todo mundo, né? Para toda a sociedade. Então, temos esse canal aí, a gente tem menos de um ano, já temos aí mais de 600 vídeos. Então, é uma produção constante aí toma bastante tempo, mas é uma coisa que a gente faz com hobby também, é um negócio que a gente curte fazer. Tá? E aprendendo, né? Da onde a gente vai, a gente tira uma coisinha que agrada aí. E essa coisa dessa aproximação do karatê com as outras artes é que você vai vendo como elas se encontram tecnicamente, né? Sim, tem muita coisa próxima, E é legal também que a gente consegue também trazer um respeito do karatê para com essas artes. Porque às vezes a visão era outra, né? Às vezes a pessoa enxergava, karatê. Até o momento de a gente ir lá e fazer uma troca de experiência, os caras falam assim, é foda lutar com vocês, né, cara? Difícil, distância, vocês se movimentam diferente. Pô, vem mais vezes aí, é bom pra gente aprender também e tal. E isso é muito legal, né? Então esse respeito que a gente consegue ter aí é bem interessante. Os melhores cresceram assim com essa troca, e não com desafio, disputa. Não, é na amizade mesmo, né? Questão de aprender com eles e eles com a gente. Isso. Vou só deixar para finalizar aqui, ó. Quem quiser o livro, ele está no site da Amazon, certo. Nos Estados Unidos, eu acho. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o link do seu livro na descrição do YouTube. Quem for no vídeo do YouTube vai achar o link do seu livro logo de cara. Descrição, comentário fixado, vai estar o link do vídeo. Sim, obrigado aí, tá, pela participação. Sempre que precisar, quiser conversar aí, a gente combina, marca. É sempre bom ter alguém aí que agrega na mesma linha de pensamento que a gente. É muito conteúdo, né? A gente vai ouvindo e aprendendo bastante, mas é muito bom ter alguém que seja cabeça aberta assim, para conversar. Então, e tem nosso Instagram, vamos conversando. Muito obrigado mesmo. Ótimo. Obrigado aí também pela oportunidade de fala aqui. Valeu, tenha uma boa noite.